Agora vamos falar um pouquinho sobre o 3 e Astras. Como eu estou falando para vocês, estamos vivendo um momento onde todas as máscaras irão cair. E isto tende a aumentar. É apenas o começo, apenas uma pequena amostra do que está por vir aí. R7. O objeto interestelar 3 e Atlas é detectado mesmo invisível atrás do Sol. Que coisa. Tem pessoas que... porque é o seguinte, meus amigos, eu não coloco no site boatos. Tá? Eu não vou apresentar nenhum boato aqui. Tem gente que fala assim, mas eu vi outras coisas. Não, boato não. Isso aqui é um fato, é notícia. Tá? Então, notícia é uma coisa, fato é uma coisa, boato é outra coisa. Por isso tem que verificar as notícias. É muito importante ver a fonte. Objeto estelar 3 de Atlas detectado mesmo invisível atrás do Sol. Então, a priori, ele não seria detectado, mas agora existe meios para que este objeto anômalo possa ser rastreado. Durante o mês de outubro, um raro visitante estelar passou disfarçado no brilho intenso do Sol, tornando-se praticamente invisível para telescópios terrestres. Trata-se do 3 Atlas, o terceiro objeto conhecido vindo do fora do sistema solar, que agora segue em direção ao periélio, ou seja, a sua proximidade mais, no momento onde vai estar mais próximo ao Sol. O ponto mais próximo da estrela, da nossa estrela-mãe. Que coisa, meus amigos. E está tendo muita especulação e desinformação com relação a este objeto. Infelizmente, isso está se multiplicando. Apesar da dificuldade em observá-lo, o cometa foi detectado por um astrônomo amador, utilizando dados de um satélite norte-americano em órbita. A descoberta chamou a atenção por ter ocorrido em um momento em que o astro estava completamente oculto pelo Sol, um efeito notável para a astronomia observacional. Pois bem, como o cometa foi visto atrás do Sol? Essa é uma ótima pergunta. O registro foi possível graças ao coronágrafo CCOR-1, instrumento instalado no satélite GOES-19, projetado para estudar a coroa solar, a camada mais externa do brilho do Sol. O equipamento bloqueia a luz ofuscante do disco solar, revelando objetos próximos como cometas e ejeção de plasma. Com esse filtro, os cientistas conseguiram visualizar o 3 e Atlas, cruzando a região solar, visível como um ponto luminoso cercado por uma tênue nuvem de gás. Essa observação é valiosa porque permite acompanhar a atividade e o brilho do cometa enquanto ele se aquece sob a intensa radiação solar. Mesmo cientistas, infelizmente, estão propagando desinformação. Infelizmente. Estão abraçando, porque até então eles estavam assim de forma sutil, pelas beiras, AviloWeb, Dr. John Brandenburg, mas agora colocaram as suas asinhas de fora. Não, porque ele está retrocedendo, está dando ré. Ele deu ré. Está dando ré, que nem um caminhão, fazendo bi, pi, 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 em direção à Terra, para invadir o planeta. Para realmente sequestrar nossos recursos, roubar os recursos da Terra, porque esses extraterrestres são malvadões. Que coisa, hein? E tá aqui para vocês, meus amigos. É por isso que nós não podemos ter investigador, pesquisador de estimação. Por isso que eu sou um pesquisador independente e eu tenho autonomia. A gente pega o que é convergente. E se qualquer um pisar na bola, a gente vai apresentar aqui para vocês. E pronto, final. A gente tem compromisso com a verdade, não com pessoas. Dr. John Brandenburg. Caros amigos, o objeto 3 Atlas pode estar mudando sua trajetória para se aproximar da Terra. Se confirmado, ele vai dar ré, né? Vai dar ré, já está dando a ré, que não é bem assim, na verdade teve uma mudança assim de trajetória, mas está indo em direção ao Sol. Fontes oficiais, inclusive o Stephen Burns, que tem uma pessoa super responsável, que também é cientista, confirma. Aproxime-se da Terra e haverá guerra. E Deus está conosco. Não. Ele está aqui propondo, é isso mesmo, doutor Bruno? Uma guerra interplanetária. Sonho de consumo dos escuros. Os sites negros realmente estão batendo palma com esse discurso, com essa narrativa, Dr. John Brandenburg. Portanto,
Parte em paz ou parte em pedaços. Sabemos sobre Marte. Ou seja, nós vamos lutar contra vocês. Não. É impressionante. O Avi Loeb, Dr. John Brandenburg, eles trabalham com a falsa premissa que se uma nave alienígena for identificada aqui, é porque ela quer invadir o planeta e, obviamente, que ela é hostil. Só que o doutor, por que o senhor, eu vou fazer uma pergunta, o doutor John Brandenburg vem aqui, bem próximo da tela, deixa eu olhar para o senhor aqui nesse momento, pronto, o Avi Loeb também, tá? Por que os senhores não falam do trabalho da doutora Beatriz Villarroel, que provou, inclusive com tese abalizada cientificamente, os objetos transientes, mais de 100 mil, geoestacionários, aqui, próximos à Terra. Estamos sendo monitorados desde os anos 50, no mínimo, por naves extraterrestres. Pois bem, se nós estamos sendo monitorados há 75 anos por uma frota de mais de 100 mil naves, provado, por que os senhores não falam nada? É porque, talvez, esses extraterrestres não tenham a intenção, suponho eu, de nos invadir, porque estão aqui 75 anos. E mais, a doutora Beatriz Villarroel provou que esses objetos estão protegendo o planeta, inclusive protegendo contra ameaças de bombas e guerras nucleares. Mas isso os senhores não falam. Sabe por que os senhores não falam? Porque os senhores são cheios de vaidade, cientistas. O que os senhores querem mesmo é aparecer na CNN, como o Avi Loeb, cheio de confetes, holofotes, da grande mídia. É isso que os senhores querem. E, falando em calamidade, isso vende bastante, não é verdade, doutor John Brandenburg? Dá like, né? Bastante like. Milhões de pessoas dando like, apavoradas, com medo. Eu acho que essa seja a resposta. Nova trajetória do Três Atlas. Aproximação cônica remendada. Parece ser próximo à Terra. Mostra aqui um gráfico. Está chegando para nos destruir. E nós temos que nos preparar para essa grande batalha interplanetária. Star Wars. Não dá, né? Não dá. Triste. Triste. Mas tem que ser dito. Infelizmente. Infelizmente. Fez até alguma alusão. Olha a postagem aqui. Olha só. Estrela da Morte do Star Wars. Três Atlas é a Estrela da Morte do Star Wars. Vai mandar várias sondas. Né? E nós vamos vencer porque Deus está com a gente. Não dá. Não dá. Não. Não tem condições. Não tem condições mesmo. Agora vamos falar de coisa boa. Falar de coisa boa que é importante. Por isso é bom ter discernimento. Dando continuidade. Incrível! Stephen Burns afirmou, eu falei aqui no canal, quem tem boa memória sabe disso. Stephen Burns afirmou que após a conjunção da Terra, Sol e Lua, que aconteceu no último dia 21 de outubro, com o 3 e Atlas, haveria uma explosão na frequência Schumann. E isso está acontecendo. Quando eu me deparei com essa informação, na hora, lembrei do Stephen Burns, que previu isso antes de acontecer. E está acontecendo. Minuciosamente, à risca, em todos os detalhes. Presta atenção. Algo poderoso se moveu novamente hoje e não desistiu. Durante mais de 5 horas, a ressonância da Terra recusou-se a acalmar. A ressonância Schumann está assim, meus amigos, que nem uma montanha russa, com picos inimagináveis. Tá aqui para vocês. O que começou com uma explosão transformou-se em um brilhante e sustentada frequência, mantendo-se firme durante as primeiras horas, no dia 27 de outubro. E como se algo profundo no campo do planeta estivesse a ser conduzido, estável, ritmo e deliberado. Muito ao redor do mundo estão sentindo isso. Zumbido nos ouvidos, pressão na cabeça e no peito, sono, cansaço, sonhos vívidos. Pois é. Balanças súbitas no humor, ou seja, variações no humor. Hora tá super feliz, outra hora parece que tá deprimido. Ou explosões de energia. As pessoas não sabem, não conseguem lidar com essas novas energias que estão chegando. Por isso que acabam tendo essas reações, esses efeitos. Tem que se adaptar. É importante se adaptar a essa nova frequência.
e o tempo urge. O Stefan Burns está provando, meus amigos, com fatos. Eu preciso falar da Beatriz Villarroel, espero eu ter tempo, mas isso é provado, com várias evidências palpáveis, que as mudanças geofísicas, as mudanças de frequência do planeta começaram e vai ser de pouco tempo. Nós temos pouco tempo. A humanidade precisa os protocolos de contato, meditação, muita meditação nesse momento, para que essas novas energias possam ser filtradas. Muito importante isso. Os extraterrestres não podem mais conter essa nova onda energética. E você tem um papel a desempenhar. É com você, é com a senhora. Muito importante dizer, nós temos essa responsabilidade. E, continuando, balanças súbitas de humor, né? Explosões de energia, o que quer que esteja se mover-se agora é palpável. Mantenha-se, ou seja, atento, a Terra está falando. Sim, está falando. Um alerta. Entendendo o flash solar. As pessoas têm cada teoria sem pé nem cabeça com relação ao flash solar, e o Stefan Burns, que é um cientista e também tem seu lado espiritual, mostra isso com fatos. Não tem o disse que disse e não tem o achômetro. Pois bem. Muitos espiritualistas falam de novas frequências energéticas, sem mencionar o flash solar, ok? Que é feito em etapas. Não existe o dia D. Infelizmente, tem pessoas que têm essa concepção. Isso foi incutido na nossa cabeça. É como se fosse uma espécie de doutrinação. Não tem o dia D, é um processo. Só que é um processo relativamente rápido. Que foi registrado em todas as culturas, como o conceito do Freshoqueret, por exemplo, da Suméria. Aliás, todas as culturas do mundo, o David Koch tem matérias incríveis sobre isso, que demonstra por A mais B que isso foi profetizado por todas as culturas do mundo, que o Sol seria o fator de uma grande transformação, de uma grande mudança, onde o Sol seria um mecanismo de renovação cósmica para uma nova era. Pois bem, Stefan Burns mostra esse processo com provas e evidências científicas, sem o disse que disse. Stefan Burns está dizendo inequivocamente que a passagem do 3 Iatras, alinhado a outros cometas e conjunções planetárias específicas, está literalmente alterando o funcionamento do Sol e propiciando uma descarga de novas energias ao planeta e à frequência planetária, como um remédio para haver uma ativação na consciência humana, além da chegada de novas frequências. Só que às vezes você dá um remédio e o corpo não reage muito bem. Entenda isso. Pois é, existe uma rejeição ao medicamento. E para que esse medicamento possa ser efetivo, depende o quê? Da nossa frequência e da mudança do campo morfogenético do planeta, aonde 1% recebe essa nova energia, filtra essa nova energia e repassa para os 99%. Por que vocês acham? Eu tenho que repetir isso em toda a live. Por que vocês acham que o Dr. Gui está com pressa? Promovendo protocolos de contato. Por que vocês acham que o Mike Batista está também promovendo um mega evento de 10, 20 mil pessoas? Porque o tempo urge. As pessoas não estão entendendo. Nós temos pouco tempo. Vamos continuar. A conexão entre os alinhamentos e atividade solar. Stefan Burns, geofísico e astrônomo, afirma que há um agrupamento de intensas atividades solar quando ocorrem alinhamentos específicos de corpos celestes. E ele vai provar isso. Próximos ao Sol, nós iremos aqui demonstrar para vocês. Essa atividade aprimorada inclui mais explosões, flashes solares e erupções solares, injeção de massa coronal. A crença é que esses alinhamentos criam algum tipo de dinâmica de circuito elétrico no sistema solar inteiro. As evidências, vou mostrar as evidências agora. Primeira evidência. Conjunções superiores de Mercúrio. Observa-se frequentemente atividade solar intensificada, presta atenção, quando o Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol, está do lado afastado do Sol, exatamente oposto à Terra. Isso levantado como uma hipótese relacionada à dinâmica de um circuito elétrico, onde as correntes de Biclan se estendem do Sol e se conectam até Mercúrio, e teoricamente através da crosta até o núcleo do planeta. E falando de crosta terrestre, na hora lembrei do Vril.
energia Vril e o Sol negro central. O Sol negro central seria o núcleo do planeta, de todos os planetas, que seria o receptor, o retransmissor da energia Vril que vem do Sol. Então, o Sol central emana a energia Vril, que depois é distribuído pelo Sol e retransmitido pelo núcleo dos planetas. Todas as sociedades secretas sabem disso. Tá? Fato. Nota. Em várias escolas esotéricas, ou seja, escondidas, né? Isso, sigilosas, e esotéricas também, tá? Porque a gente também aqui consegue obter essas informações. Mas tem que estudar bastante. Né? Um livro que eu recomendo para vocês é que Vril, a Raça do Futuro. É um ótimo livro. É sabido que a energia taquiônica, ou Vril, que é a mesma coisa, ou energia radiante, Tesla denominou energia radiante, tinha sua origem no cosmos, que por sua vez era emitida através do Sol e retransmitida pelo núcleo dos planetas. Tanto que, segundo a Sociedade Secreta Alemã, do Sol Negro, o núcleo da Terra é retransmissor do Vril, energia universal que dá origem a tudo, o que interage com a força vital humana. É bem interessante. E com a grade holográfica que cria absolutamente tudo. As linhas-lei e a grade holográfica cósmica. Impressionante. Por isso que eu indico para vocês esse livro aqui, Vril, a Raça do Futuro. Que era um dos livros preferidos do Bigodinho. A sequência Casmin, 2024, outra prova. Houve um agrupamento notável de atividades intensas em 2024, quando Júpiter, Urano e Mercúrio e Vênus estavam todos do lado afastado do Sol, alcançando alinhamentos exatos opostos à Terra. Foi aproximadamente nessa janela de tempo que ocorreu a tempestade G5 Venom, também conhecida como a tempestade do Dia das Mães, de 10 a 12 de maio de 2024, que foi a maior tempestade geomagnética registrada no Ciclo Solar 25. E está aqui a fonte para vocês. Forte tempestade geomagnética do Dia das Mães, do ano passado, que foi precedida por uma grande conjunção planetária. E agora estamos testemunhando uma conjunção planetária que está sendo propiciada pelo 3 Atlas, junto com outros objetos celestes, que estão interagindo com o Sol e criando um campo eletromagnético único, uma singularidade no nosso sistema solar. Isso não é achismo. Vocês estão compreendendo agora? O tempo urge. Vamos dar continuidade. 3. O alinhamento da Terra, Lua e Sol, do 3 Atlas, um alinhamento perfeito. Foi feito o quê? Para reajustar essas novas energias. De uma forma nunca vista antes. Prontos ou não, lá vamos nós. Espero que vocês estejam prontos. Espero que vocês estejam, do fundo do meu coração, compelidos nos protocolos de contato, meditação, união sagrada. Porque falta pouco tempo. Aliás, o processo já começou. Chegamos no momento, prontos ou não, lá vamos nós. O alinhamento da Terra-Luz com 3 Atlas, um alinhamento perfeito envolvendo a Terra, Lua e Lua Nova, que também coincidiu, que não é coincidência, com a Lua Nova, no último dia 21. O Sol, objeto interestelar 3 Atlas, um objeto interestelar voador, foi usado para prever atividade solar, intensificada em torno do dia 21 de outubro, pelo Stephen Burns, e se cumpriu à risca. Em todos os detalhes, e eu vou demonstrar um por um para vocês. Quando cometas voam muito perto do Sol, especialmente os maiores, por exemplo, a passagem do C-2023-A3, de Sichuan, Atlas, em outubro de 2024, foi seguida por muitas tempestades solares, lançadas em direção à Terra, incluindo uma tempestade geomagnética G5-G4, isso no ano passado. Agora, são 7 objetos. 3 Atlas, que é seguido de mais 6, que são as 7 trombetas. Então, esse processo vai ser muito maior. 2024 foi apenas um aperitivo. A coisa acontece mesmo agora.
No caso do objeto interestelar, como 3 Iatra, sua presença cria uma dinâmica eletromagnética única, uma verdadeira singularidade. É dinâmica eletromagnética única. Quando se fala de flash solar, é exatamente isso, uma interação eletromagnética, uma reação de todos os corpos celestes do nosso sistema solar nunca vista antes. Isso muda o gradiente do campo elétrico e pode criar curtos-circuitos. Uma grande transformação. E ninguém sabe o resultado. O Stefan Burns é maravilhoso porque, ao mesmo tempo que ele é técnico, ele é científico, ele também usa o lado espiritual. Isso é muito bom. Uma combinação perfeita. E ele não inventa as coisas. A fonte dele não é vozes na cabeça. Muito importante. Não estou aqui desmerecendo o canalizador, tá? Aprecio, amo o trabalho, né, do Chris Bledsoe. E tem outros canalizadores muito bons também. Que eu aprecio bastante. Vital Froze, idem. Mas, meus amigos, temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Quando a única fonte é canalização. Não tem evidência nenhuma. Atualmente, 4 grandes explosões de massa coronal foram lançadas na direção do objeto estelar 3 Iatras, efetivamente sobrecarregando, enquanto se aproxima do seu periélio, aproximação máxima do Sol em dia 29 de outubro, amanhã. E amanhã esse processo vai se intensificar e não tem mais retorno, não tem mais volta. Quanto tempo vai demorar isso? Não sei. Nem o Stefan Burns se atreve a dizer. Mas será algo irreversível. Isso a gente pode afirmar para vocês. E relativamente rápido. Vamos continuar. Stefan Burns prevê que o período em torno do periélio 3 Iatras, em 29 de outubro, amanhã, eu peço de novo, é importante, meditação, meus amigos, vocês casados, não custa nada pegar na mãozinha do seu esposo, da sua esposa, né? Aquela efetividade, não custa nada cocriar um novo mundo, com uma intenção positiva. Você é um canal para receber energia taquiônica, que agora vai se multiplicar 1000 vezes mais para você cocriar esse novo mundo. Veja isso como uma oportunidade. Veja isso como uma oportunidade, não como obstáculo. Não coloque obstáculos. Medite. Está na hora de se mexer. O Dr. Gui está se mexendo. O Mike Batista está se mexendo também. Jake Barber, a doutora Beatriz Villarroel. Nós temos que cumprir nossa parte. Não é diferente. Pois bem. Eu não me canso de falar isso, porque não tem jeito, a gente tem que falar. É impossível, as coisas estão acontecendo, precisa mudar o campo morfogenético. É necessário, está faltando isso. É a única coisa que está faltando, porque já está tudo pronto. Vamos continuar. Pois é, a atividade continuará altas nas semanas seguintes, coincidindo com a lua cheia. A superlua, do dia 5 de novembro, próximo dia 5. A superlua. Que também é conhecido como a lua dos caçadores. Porque o céu vai ficar bem claro. Quando as grandes manchas solares estarão voltadas diretamente para a Terra. Grandes manchas solares. Manchas solares, nova explosão, novo flash solar mega potente.